A gravidade não é apenas uma força física que nos mantém presos ao chão. É uma âncora espiritual há milênios. Eu flutuava. Meus pés mal tocavam o mármore frio do milênio de prata. Eu era feita de luz, de poeira estelar e de promessas que transcendiam a morte. Mas aqui, nesta selva de concreto, aço e fibra ótica que chamam de Tóquio de cristal, aqui a gravidade é esmagadora. Ela puxa meus ombros para baixo, curva minha espinha e me força a olhar para o carpete cinza e manchado do 30º andar, enquanto seguro uma bandeja de plástico com 5 copos de café morno. Eles me chamam de Usagi. A estagiária, a garota que tropeça nos próprios pés, a desastrada que confundiu o relatório de fusões trimestrais com a lista de almoço da diretoria. Eles riem quando passo. Eu ouço o som abafado das risadas por trás das divisórias de vidro fosco. Lá vai ela, sussurram. Como ela conseguiu esse emprego? Deve ser caridade corporativa. Se eles soubessem, se eles pudessem ver, por apenas um segundo, a coroa invisível que pesa toneladas sobre a minha cabeça, se pudessem sentir a pulsação do cristal de prata que eu escondo não em um cofre, mas na própria essência do meu ser, vibrando em sincronia com as fundações deste prédio. Este arranha-céu, a Tokyo Crystal Corp, não é apenas uma empresa, é o meu castelo moderno, é o meu legado, e cada um deles, desde o porteiro até os diretores executivos que zombam da minha existência, são meus súditos. Eu os protejo da escuridão que rasteja pelos becos de Azabujuban e, em troca, eu peço apenas o anonimato, a segurança medíocre de ser ninguém. Mas, ontem à noite, a máscara escorregou. O elevador zumbi suavemente. Uma vibração constante que sobe pelas solas dos meus sapatos baratos. Estou parada no saguão, esperando. O painel digital acima das portas de aço escovado mostra os números descendo. 40, 35. Minhas mãos tremem levemente, fazendo o líquido escuro nos copos de papel oscilar. Não é cafeína, é medo puro e cristalino. Ontem à noite, no 30º andar, eu pensei que estava sozinha. O sistema de segurança estava desativado, ou assim eu fiz parecer. Eu precisava recarregar, a cidade suga minha energia, a poluição encobre o luar, e eu estava definhando. Eu liberei o brilho, apenas por um momento. Deixei a estagiária Usagi morrer e a princesa Serenity respirar. O corredor corporativo, com suas plantas artificiais e cheiro de ozônio, foi banhado por uma luz prateada, divina, impossível. Eu flutuei, senti a conexão com a lua. E então, o som de passos. Sapatos de couro italiano contra o piso de granito polido. Eu apaguei a luz instantaneamente. Despenquei de volta para a realidade, derrubando uma pilha de arquivos no processo. Quando me virei ofegante, com o coração batendo na garganta como um pássaro engaiolado, ela estava Lon Mamoru Shiba, o diretor de estratégia, o prodígio, o homem que dizem ter gelo nas veias, no lugar de sangue. Ele estava parado na penumbra, a silhueta recortada contra a janela panorâmica que mostrava a chuva caindo sobre Tóquio. Ele não disse nada. Ele apenas olhou. Ele viu a luz? Ele viu a transformação? Ou ele apenas viu a estagiária idiota, fazendo barulho onde não deveria estar? As portas do elevador à minha frente se abrem com um silvo suave, cortando minhas memórias. Eu dou um passo à frente, pronta para mergulhar na segurança da caixa metálica, mas paro. O ar sai dos meus pulmões. Ele está lá dentro. Sozinho. Mamoru Shiba está encostado na parede lateral do elevador, os braços cruzados sobre o peito largo, coberto pelo terno impecável. Ele olha para o painel de botões como se estivesse decifrando um código nuclear, mas assim que me vê, seus olhos, aqueles olhos azuis profundos, quase pretos, que parecem ver através das paredes, se fixam em mim. Não há para onde correr. Atrás de mim, o saguão está cheio de funcionários chegando. Se eu recuar, chamo atenção. E se eu entrar, entro na cova do leão. Vai entrar, senhora?
Tsukino, a voz dele é grave, um barítono suave que reverbera no pequeno espaço. Não é um convite, é um desafio. Engulo em seco. A garganta arranha. Sim, senhor Shiba. Com licença. Entro na cabine. O espaço parece diminuir instantaneamente. O cheiro dele invade minhas narinas. Sândalo, chuva fria e algo metálico, limpo. É um cheiro que me dá uma nostalgia terrível de uma vida que eu não deveria lembrar, de um homem que usava armadura e não ternos de grife. Aperto o botão do 25º andar, a porta se fecha, isolando-nos do mundo. O silêncio que se segue é pesado. Tenso. Posso ouvir a respiração dele controlada, rítmica. Posso sentir o calor que emana do corpo dele, mesmo a 1 metro de distância. O elevador começa a subir. Sinto a inércia no estômago. 1, 2, 3. Eu olho fixamente para os copos de café na bandeja, rezando para que o trajeto seja rápido. Você ficou até tarde ontem, ele diz. Não é uma pergunta. A afirmação paira no ar como uma guilhotina. Meus dedos apertam a borda da bandeja de papelão até as pontas ficarem brancas. Mantenha o personagem Usagi serra boba, serra inofensiva. Assim, minha voz sai um pouco mais aguda do que eu gostaria. Dou uma risada nervosa. Eu perdi um brinco. Sabe como é bijuteria barata, mas eu gosto tanto dele, fiquei procurando embaixo das mesas. Sou tão desastrada, ouso olhar para ele pelo reflexo das portas de metal. Ele não está olhando para mim. Ele está olhando para o meu reflexo. E ele não está comprando a história, nem um músculo do rosto dele se move, mas há uma tensão na mandíbula. Um brinco, ele repete, testando a palavra, saboreando a mentira, para ver se tem gosto de verdade. Sentindo uma dor de cabeça repentina, uma memória tentando emergir através da amnésia forçada desta vida. Eu vi uma luz que não pertence a este mundo. E vi você no centro dela. Quem é você? Quem enviou você? É a concorrência? A Dark Kingdom Industries. Você é uma espiã industrial, quase rio, a ironia deliciosa e amarga. Espiã industrial. Eu sou a dona de tudo isso. Este prédio foi erguido sobre as ruínas do meu palácio. O salário dele sai dos cofres que minha linhagem encheu. Se eu fosse uma espiã, digo audaciosamente baixo, inclinando meu rosto levemente para cima, desafiando a proximidade dele. O senhor acha que eu derrubaria café na sua camisa na semana passada? Acha que eu tropeçaria na entrada do saguão todos os dias? É o disfarce perfeito. Ele rebate, os olhos estreitando-se. Ele está analisando cada microexpressão minha. Ninguém suspeita da incompetente, mas ontem à noite não havia incompetência na sua postura. Havia poder. O elevador chega ao 20º andar. A tensão é tão espessa que o ar parece rarefeito. Eu preciso desarmá-lo. Eu preciso fazê-lo acreditar que está louco, ou pelo menos confuso. Mas uma parte de mim, a parte traidora e solitária, quer que ele saiba, quer que ele se lembre. Talvez o senhor esteja trabalhando demais. Reshiba Sushuro. O cansaço faz a mente pregar peças. Luzes, sombras, tudo se mistura quando se olha para planilhas por 18 horas seguidas. Ele se inclina ainda mais. O nariz dele quase toca o meu. Posso sentir o calor da respiração dele nos meus lábios. É intoxicante. É perigoso. Se ele se mover mais 2 centímetros, isso deixa de ser uma interrogação e se torna algo que o Arrakan demitiria nós dois por fazer. Eu confio nos meus olhos, ele murmura. E há uma vulnerabilidade repentina nessa afirmação. E meus olhos dizem que você é o mistério mais perigoso deste prédio. Eu vou descobrir a verdade, Usagi. Eu vou desmontar cada mentira sua até sobrar apenas o que é real. Tenha cuidado, Sr. Chiba, respondo. E agora é a princesa, falando, suave
e implacável. Algumas verdades são brilhantes demais. Elas podem cegar. O som do DIN do 25º andar soa como um tiro. As portas se abrem. Mamoru se afasta bruscamente, como se tivesse sido queimado. Ele ajeita a gravata, a máscara de frieza caindo de volta sobre seu rosto com uma velocidade assustadora. Ele se vira para a porta aberta, mas antes de sair, ele olha para mim por cima do ombro. Esteja na minha sala, em 1 hora. Traga os relatórios do Projeto Cristal e não derrube o café. Ele sai, caminhando com aquela elegância predatória pelo corredor, os funcionários se afastando, como água se abrindo. Eu fico sozinha no elevador. As portas se fecham novamente. Solto o ar que nem sabia que estava prendendo. Minhas pernas tremem e eu deslizo pela parede até o chão, a bandeja de café miraculosamente ainda equilibrada na minha mão. Ele viu. Ele sabe que há algo. Ele acha que sou uma peça num tabuleiro de xadrez corporativo. Ele acha que pode me controlar, me investigar, me desmontar. Mal sabe ele. Eu olho para o meu reflexo no metal polido da porta. Meus olhos brilham com um azul elétrico por um segundo. O jogo começou, Mamoru, e você acabou de se colocar na linha de frente de uma guerra que destruiu planetas. Espero que seu terno caro seja a prova de magia lunar, porque eu não vou facilitar. Não desta vez. Levanto-me, eliso a saia do meu terninho barato e componho a expressão de estagiária confusa. O elevador continua subindo, rumo ao topo, onde eu pertenço.